Boa tarde, irmãs e irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fechar levemente nossos olhos, fazer nossa prece inicial, agradecendo a espiritualidade, ao Deus nosso Pai, a vida que nos proporciona esse encontro nessa tarde, esses breves momentos de reflexão tão necessários. Te pedimos, Senhor, que possamos captar os ensinamentos que a doutrina nos traz, que possamos levá-los ao nosso íntimo, para que nos sirvam de base para a nossa reflexão, para o nosso correto olhar do mundo, para a nossa transformação interior. Te rogando, é claro, a inspiração, a energia, a saúde, tão necessários para o nosso equilíbrio, para as nossas ações, para os nossos melhores pensamentos. Rogamos a espiritualidade que nos assiste, que possam conosco estar nessa tarde, iluminando essa casa, a todos aqui presentes, aos nossos entes queridos que ficaram em casa, ou onde quer que se encontre. Que a tua luz, a tua paz nos envolva e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Prezadas irmãs e irmãos, conforme colocamos no quadro, então o tema dessa tarde é sigamos a paz, e ele vem no sentido de nos dar orientações que a espiritualidade nos inspira a todo momento, para que nós possamos, de fato, nos direcionarmos na direção dessa paz, né? A paz que já era tão comentada por Jesus, essa paz que Jesus tanto tentou transmitir ao seu povo na época, mas principalmente nos deixar como legado, nos deixar como orientação de vida para os séculos que viriam. Então, um título, Sigamos a Paz, e vem de uma citação de Pedro, que diz assim: busque a paz e siga. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida, contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe confere, não sabe ser irmão da companheira, do companheiro que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura busca, a seu modo,
É imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor. Na posição em que nos encontramos, recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim disse Jesus. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, esta é o comentário do texto em cima desta citação de Pedro. Busque a paz e siga a paz. Não basta buscar a paz. Se nós não seguimos a paz, nós simplesmente não a encontraremos. Buscaremos eternamente e não encontraremos. Porque não estamos seguindo o caminho da paz. Diariamente a gente se surpreende, conosco mesmo, falando: meu Deus, mas que mundo é esse? Todos os dias, ao nos depararmos com as situações que estão ocorrendo ao nosso redor, quer seja na nossa casa, no bairro, na nossa cidade, no estado, no país, no mundo, não faltam exemplos aí que venham a nos trazer essa surpresa. O que está acontecendo com o mundo? A sociedade, o mundo, porque o mundo nada mais é do que o coletivo de todas as sociedades, são reflexos da nossa imagem. Então, quando nós olhamos em um lago, o que vemos? A nós mesmos. Quando nós olhamos o mundo, o que vemos? Nós, seres humanos, nós, espíritos encarnados, que estamos habitando esse mundo. O mundo não está bom? É porque nós estamos nos refletindo. Então, se a imagem não está boa, é porque nós não estamos com uma boa imagem. Nós não estamos nos projetando no mundo da forma como espera o nosso Pai Criador. Então, o que a gente enxerga quando a gente olha o mundo? Porque a gente fala o mundo como se fosse algo que não tem nada a ver com nós. A gente estivesse olhando um outro planeta, no qual a gente não tem interferência nenhuma. Isso não é verdade. Todos nós, cada um de nós, de alguma forma, influi no meio que vive. E essas influências individuais formam o coletivo. E o coletivo vai expressar-se com a sua imagem tal qual nós a criamos. Então, o que nós vemos quando a gente olha as coisas acontecendo? Nós vemos materialismo insensível, lucro fácil. Quando o dinheiro troca de mão de um ponto A a um ponto B, sem que haja no meio desse caminho a geração de renda, de trabalho, de condições de saúde, de higiene, de vida, de alimentação para um terceiro, esse dinheiro ele gerou lucro fácil e não gerou benefício para a sociedade. Ele alimentou apenas a ganância, alimentou apenas o luxo, alimentou apenas e tão somente a ambição
de A e de B. E C ficou simplesmente desprezado de lado nessa conta. Então, esse é o lucro fácil. O dinheiro troca na mão de A e B e não gera renda, não gera oportunidade para C. A busca do poder pelo poder. Então, se nós formos entrar nessa conversa, nós vamos ficar o dia todo, né, com exemplos 1000 de pessoas que chegaram ao poder, fizeram 1000 propostas, 1000 promessas para chegar ao poder e depois a gente descobriu que, na verdade, as promessas eram só para obter o poder. A única intenção do poder era o poder. Não era usar o poder para melhorar o meio, para melhorar a sociedade, para trazer ganho, para trazer prosperidade, para trazer desenvolvimento, justiça, enfim. Egoísmo muito grande, comodismo, né? Então, quando a gente diz, meu Deus, que mundo é esse? E a gente simplesmente diz isso, e dali 5 minutos a gente volta a fazer tudo como está fazendo, sem refletir, sem parar, sem olhar, sem analisar, sem se perguntar, estou certo, estou errado? Estou no caminho correto? Isso é comodismo. A gente reclama como se fosse de outro, a gente não tem nada a ver, e a gente continua fazendo as coisas como está. Então a gente tem que sair do comodismo, refletir, pensar, repensar. Preguiça. Então nós vemos, né, pessoas com preguiça, e a preguiça, uma das principais preguiças que nós estamos vendo agora é a preguiça mental, porque a tecnologia nos trouxe inúmeras coisas fantásticas, mas também trouxe preguiça mental. Então, dias atrás eu falava com meu filho que no meu tempo de escola, quando eu tinha que pesquisar alguma coisa, eu tinha que ir até a Casa da Cultura, ler 4, 5 livros grossos assim, né, para encontrar e pegar um pouco de cada um para formar o trabalho que a professora tinha passado. Só que nesse trabalho de garimpar em 4, 5 livros, obviamente a tua mente leu N coisas para chegar até aquele objetivo. Então você raciocinou, você pensou, você teve que pesquisar, você teve que juntar as coisas. Hoje você digita o assunto no Google e pam, está ali, você não copia e cola, ou copia um trechinho de um, do outro. Bom, e isso nos traz o que? Preguiça mental. A gente não para pensar, está tudo muito fácil, a gente digita, o que é tal coisa? Digita, é isso aqui. E muitas vezes a gente não raciocina se aquilo é correto, se aquilo está de acordo com a lógica. E aí a gente vai virando máquinas, vai virando robô, vai virando instrumentos direcionáveis, por preguiça. Trabalho em exagero pelo lucro material próprio. Então, assim como tem gente com preguiça, tem gente trabalhando demais, mas o objetivo não é bom. A banalização do sexo, segregações raciais, sociais, religiosas, políticas. Nós estamos vendo pessoas, né, amigos, famílias divididas por discussões políticas. Né? Culto à beleza física em prejuízo da beleza moral. Então tem pessoas que gastam fortunas todos os anos buscando a perfeição física exterior. E aí você vai conversar com a pessoa e descobre que ela não dá um centavo, ela não gasta um centavo para ajudar alguém, porque ela não está preocupada com alguém, ela está preocupada consigo mesma, com parecer bem. Parecer bem não é estar bem. Muitas vezes essa pessoa não dorme à noite, sofre inúmeros distúrbios, mas quem olha diz que está tudo bem. Por quê? Porque é o culto à beleza exterior. Descaso, então a gente acostumou a olhar para o outro lado, para a dor alheia, para a necessidade alheia. Lei do menor esforço, influenciações negativas, então existem inúmeras pessoas influenciando negativamente na internet. Guerras, tem 11 países atualmente com conflitos de guerra. Fome, em 2021 está estimado que 800 milhões de pessoas passarão fome. Isso se agravou bastante por causa da pandemia. Então são
praticamente quase 4 Brasil passando fome no mundo. Corrupção, violência, desigualdade social enormes, a fama a qualquer custo, não importando quais os meios, drogas, ética e legalidade em conflito. Quando alguma coisa é legal, mas nos soa eticamente errado, é porque realmente está errado. Então não é porque é legal que é ético. Então a gente tem que refletir, a gente tem que parar para olhar isso. Então algumas palavras de Gandhi, né, eram pessoa da paz. Se queremos paz, temos que promover a paz, né? Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Então, casualmente, após eu ter montado este triângulo aqui da distribuição da vida, eu fui ler essa frase de Gandhi e vi que ela bate exatamente com o triângulo da distribuição da vida. Porque nós temos 24 horas, é para todo mundo, isso é democrático. O tempo é democrático, é 24 horas para cada um de nós fazermos as nossas atividades. Ninguém vai ter 25, ninguém vai ter 23,5, é 24 horas. Nessas 24 horas, se nós dividirmos entre as coisas essenciais, nós vamos ver que dá para dividir em 8 horas para cada um. 8 horas de trabalho, né, mais ou menos. 8 horas para a família, para a gente se alimentar intelectualmente de alguma coisa, para a gente se alimentar espiritualmente de algo. Então, dá para a gente compartimentar isso, dividir ao longo da semana, né? 8 horas de descanso físico, o que é recomendado pelos médicos, em média? 8 horas de sono. No sono, o corpo descansa. O espírito, se estiver comprometido em desenvolver-se, ele vai, na espiritualidade, desenvolver a sua espiritualidade. Assim como ele procurou alimentar-se espiritualmente durante a vigília, no sono ele vai desenvolver a espiritualidade no plano espiritual. Tá? Então, basicamente, trabalho, as necessidades de família, intelectuais, físicas e tudo mais, e o descanso. São as três regras. Então, o que Gandhi diz também, nos diz assim, que há riqueza bastante no mundo para as necessidades dos homens, mas não para a sua ambição. Um objeto, mesmo que não tenha sido adquirido por meio de roubo, deve ser, no entanto, considerado furtado, se o possuímos sem dele precisarmos. Mesmo que ele não tenha sido furtado, roubado, se nós o adquirimos sem um propósito, sem um fim, sem necessitarmos, ele, perante o mundo, perante a ordem das coisas, ele pode ser considerado um roubo, né? Um furto. Então, como defender uma civilização que somente o é de nome, já que representam o culto da brutalidade que existe em nós, o culto da matéria? E para finalizar, o que dizia também Gandhi? Que as doenças são os resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Pensamentos de guerra, pensamentos de violência, com certeza não vão nos trazer resultados físicos, biológicos saudáveis. Então, se nós estamos vendo que as coisas não estão bem no mundo, a gente precisa olhar para dentro de si. A gente precisa entender que somos peças fundamentais dessa grande máquina e que todas as peças precisam trabalhar em sintonia, em harmonia, senão a máquina não trabalha adequado. Então é isso que nós estamos vendo. Cada um de nós, como peças, falhando ou aqui ou ali, né? Ou trabalhando demais ou de menos, ou com preguiça, ou então com descaso, ou com egoísmo, ou com muito materialismo. Então, a gente pode até dizer, mas no que eu estou prejudicando o mundo? É só olhar aonde estamos falhando. É fácil, basta que a gente queira se analisar. Certo, irmãos? Então,
seguindo o nosso protocolo de Covid, com palestras mais curtas, né? A gente tem que correr um pouquinho, espero que tenha sido suficientemente claro para que a gente possa fazer essa reflexão ao longo da semana, né? E encerrando, convido nossas irmãs para nossos trabalhadores, seus e-mails, para que façamos a nossa parte de fluidoterapia, né? Programando um bom fim de semana, uma boa semana a todos, né? E assim, convido a todos a cerrarem levemente os olhos, rogando a proteção divina, pedindo a espiritualidade que nos assiste, que venha até cada um de nós, derramando suas bênçãos, trazendo a sua paz e nos mostrando o caminho para esta tão sonhada paz. Sendo que esse caminho passa pelo interior de cada um de nós, Senhor, permita que nós encontremos o caminho que nos leva a nós mesmos, a nossa espiritualidade, a nossa essência. E assim, não percamos mais de vista o que somos, aonde estamos e por que aqui viemos. O propósito maior da vida. O que esperas de nós, Senhor? Que estejamos prontos para dar-te. Ilumina, abençoa nossos lares, nossos entes queridos. Fortalece-nos em espiritualidade, em vigor físico e em vontade de crescer. Brilhe tua luz, nos acompanhe em tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Os irmãos da frente podem